A nossa pergunta hoje é quem é Deus, né? Ela é a pergunta 4 do breve catecismo de Westminster. E está aí então, quem é Deus? A resposta: Deus é espírito, infinito, eterno e imutável em seu ser. Sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Então vamos ler todos juntos? Quem é Deus? Deus é espírito, infinito, eterno e imutável em seu ser. Sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Lembra que na semana passada nós falamos dos 4 Ds lá do Michael Horton, né? E a gente viu que a partir da história bíblica as doutrinas aparecem, né? Então Deus tem uma história só, um plano de redenção só. A Bíblia está contando uma grande história de amor e nós vimos como aqueles autores separaram a Bíblia em 6 atos, como se fosse uma grande peça de teatro ou um grande filme. E aí nós vimos como é que a Bíblia compõe essa única história de amor e redenção. E à medida que Deus vai se revelando na história, a doutrina, e o que é a doutrina? É o ensino de Deus, né? Vai aparecendo também. E aí a gente hoje tem uma pergunta bem doutrinária, né? Quem é Deus? E aí, a partir da doutrina, nós temos o drama, o primeiro D, doutrina, o segundo D, o terceiro D, o doxa, a adoração. Porque quando Deus se revela para nós na palavra dele, não tem como não adorá-lo. E é o que acontece com o nosso coração, vai acontecer com o nosso coração hoje de noite. Em nome de Jesus, que o nosso coração seja de fato iluminado e como cantamos, né, essa canção, essa oração que acabamos de cantar aqui, renova-me, Senhor. Tudo que há dentro de mim precisa ser mudado. E como é que a gente é mudado? Como é que o nosso coração é renovado? É pela revelação de quem Deus é. Então, depois do doxa, né, aí vem o discipulado. Ou seja, nós somos discipulados a praticar a verdade de Deus, é aquela verdade que nos apaixona, é aquela verdade da doutrina que eleva o nosso coração a amar a Deus. Aí as nossas obras, o discipulado, ele transcorre do nosso amor para com Deus. Então aí no plano de aula, na página 1, eu parafraseei o pensamento de Tomás de Aquino, dizendo: Deus não é feliz, Ele é a própria felicidade, porque se deleita infinitamente no bem infinito, que é Ele mesmo. Lá nos stories eu ainda acrescentei alguns atributos aí. Então Deus é a própria felicidade. Como nós vimos na pergunta 2, qual é o fim principal do ser humano? O fim principal do ser humano é glorificar a Deus por alegrar-se, ou por deleitar-se, ou por gozá-lo para sempre. Então, quanto mais felizes, quanto mais alegres, mais deleitosos nós estamos em Deus, mais Deus é glorificado na nossa vida. Porque Deus é a suprema felicidade. Deus não é feliz, Ele é a própria felicidade, porque não há nada melhor do que Deus, né? Então, aí na primeira parte, a letra A aí, Deus é Espírito, que é a primeira parte da resposta. Deus é Espírito. O que significa dizer que Deus é Espírito? Significa que Deus não é corpo, como nós. Que Ele é absolutamente isento de qualquer matéria ou limitação da mesma, ou de qualquer outro elemento que não seja o seu ser. Essa primeira parte aqui, pensa como é que é angustiante preparar um plano assim de aula. Porque teria tanto para dizer o fato de Deus ser Espírito, e aí com isso ele ser isento. Se Deus não é esse Espírito puro, ele poderia se submeter a qualquer outra coisa. Então Deus não conhece limites, né? Não existiria criação e outras coisas se Deus não é Espírito. Então Deus ser Espírito significa dizer que ele não está limitado à matéria ou criação espiritual de qualquer modo que seja. A parte B aí, Deus é infinito. Por que Deus é infinito? É a pergunta. Porque nada pode limitá-lo, ao ponto de ser grande, estando em toda parte, e porque tudo existe nele e por ele existe. Então Deus é infinito, nada pode limitá-lo, ele não tem começo, ele não tem fim, não tem tempo, não tem matéria, nada pode limitar a Deus, ele está em toda parte, né? De modo que tudo existe dentro de Deus, e por ele tudo existe. C. Deus é eterno. Por que se afirma que Deus é eterno?
porque nele não existe sucessão. Isso é, o tempo é sucessão, e toda sucessão demonstra mudança. Aqui, para explicar a sucessão, a gente tem que recorrer aí um pouco a Aristóteles e a Tomás de Aquino. Já observou que tudo que está no tempo, qualquer ente criado, vai da geração à corrupção. Ele aparece no tempo e no espaço, e aí chega a uma maturidade, depois se destrói. Não é assim? Até mesmo metais, né? Nada que existe é eterno. Tudo está submisso no tempo, que é uma sucessão de eventos, logo está tudo destinado a ser destruído. Os gregos fizeram contaram aquele mito do deus Cronos, né, que é o tempo. O Cronos, todo filho que ele tinha, ele comia, engolia os seus filhos, né? Até que ele teve Zeus. E aí a mãe de Zeus falou, não vou perder mais um filho. Pegou, enrolou uma pedra, né, ali numa fralda, vamos chamar assim, e deu para o Cronos. O Cronos engoliu pensando que era Zeus. E aí a mãe de Zeus colocou ele para ser educado com os tios dele, Ciclope. O que esse mito está dizendo, né? O que esse mito quer ensinar? Que o tempo, que é o Cronos, ele não faz distinção de pessoa nem de pedra, ele destrói tudo. Ele carrega tudo, não é? Então, em Deus, falar que Deus é eterno é dizer que Deus não está submisso ao tempo, porque no tempo tem sucessão. Se tem sucessão no tempo, logo o tempo, ou essa sucessão, né, que é o tempo, demonstra mudança. E Deus é a próxima afirmação. Deus é imutável. Em Deus não há mudança e nem variação de mudança. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Porque Deus não está submisso ao tempo, antes foi Ele quem criou o tempo, em Deus não pode haver mudança. Deus é imutável. Por que Deus é imutável? Porque isso é maravilhoso. Por que Deus é imutável? Porque Ele nada pode adquirir. Logo, é perfeito, pois nada lhe falta. Se precisasse adquirir algo que lhe faltasse, teria deficiência e não seria suficiente em si. Não seria Deus. Então, por que Deus é imutável? Porque Deus não precisa de nada. Se Deus precisasse de alguma coisa, Ele não seria Deus. E essa coisa que Ele precisasse dela, é provável que ela seria maior do que Deus. Deus não tem necessidade de nada, por isso Deus é imutável. Logo, Ele não precisa e não pode adquirir nada. Se Deus quisesse adquirir alguma coisa, é porque aquela coisa estava ali faltando. E Deus, Ele não tem falta de nada, Ele é pleno em si mesmo. Então Deus não pode adquirir nada, por isso Ele é perfeito. O prefixo P aqui tem essa ideia de rodear, né, circunscrever em plenitude, ter uma ação que seja completa. Deus é Deus em ato, Ele é feito, não por nada nem por ninguém, Ele é, por isso perfeito, Ele é desde a eternidade completo, pleno. Então não falta nada para Deus. Não dá para ouvir isso, gente, e o coração, pelo menos o meu coração, começa a ter taquicardia. Porque que Deus é esse, né? Que Deus maravilhoso, Ele é perfeito, Ele não precisa de nada. E esse Deus nos ama. Esse Deus que não precisa de nada, Ele não precisa de mim. Pelo contrário, eu sou a invenção dele, isso quer dizer que Ele vai cuidar de mim perfeitamente, né? Plenamente. Então, se Deus precisasse de adquirir algo que lhe faltasse, teria deficiência e não seria suficiente em si, não seria Deus. Uma das vezes que Deus se apresenta, Ele se apresenta como o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é mais do que suficiente. Se a gente tem Deus, a gente tem mais do que a própria suficiência. A letra E, o ser de Deus e a definição dos seus atributos. Como se descreve o ser de Deus? Em teologia, descrevemos como atributos. São eles comunicáveis e incomunicáveis. 1.1.
Até o presente momento, nesta resposta, vimos que os atributos incomunicáveis de Deus. Os outros atributos são comunicáveis. O que quer dizer isso? Quando diz que Deus é Espírito, infinito, eterno e imutável em seu ser, esses atributos de Deus, eles são incomunicáveis. Por que incomunicáveis? Porque Deus não partilha, não comunica desses seus atributos com as suas criaturas. Nós, por exemplo, nós nascemos no tempo e no espaço. Nós somos mutáveis. Nós vamos da geração até a corrupção, correto? Se você pensar aí numa coisa gostosa de comer, né? Ela não tem esse atributo de Deus. Nada da criação tem esse atributo de imutabilidade de Deus. Nada na criação produz o atributo de ser eterno. Embora, a partir do momento que nascemos, nós seremos eternos, né? Mas nós viemos a existir. Deus não, Ele é eterno. Deus não tem começo. Deus não começou um dia. Se alguma coisa tivesse criado Deus, então essa outra coisa que seria Deus e não o próprio Deus. Deus é infinito, né? Como a gente viu. Então esses atributos todos, eles são incomunicáveis, eles são próprios de Deus. É o que a gente pode chamar, por exemplo, de onisciência, onipotência, não é? O que mais? Onipresença. Então, onipresença, onisciência, onipotência, eles são atributos incomunicáveis de Deus. Ninguém é onisciente, ninguém sabe todas as coisas, né? Ninguém tem todo o poder, ninguém tem a sua presença em todos os lugares. Ninguém é assim. Então, esses são atributos incomunicáveis de Deus. A partir de agora, na resposta, nós vamos ver o que a teologia chama de atributos comunicáveis de Deus, que é a sua sabedoria, o seu poder, a sua santidade, justiça, bondade e verdade, inclusive o seu ser. Porque tudo que existe, tudo que tem ser, tudo que é um ente, só tem esse ente porque Deus lhe concedeu existência. Então está aí uma breve explicação do que sejam atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus. Qual é a definição de atributos? Na pergunta 2, na parte 2 aí, no ponto 2 é uma pergunta, né? Qual é a definição de atributos? O pastor Heber Carlos de Campos, ele vai responder assim, ó: são qualidades, propriedades, virtudes ou perfeições de uma pessoa em particular ou de um ser. Como Deus é um ser, ele possui qualidades ou características que fazem com que ele seja o que é. Os atributos não são acrescentados a Deus, mas qualidades essenciais dele. Berkoff é um irmão que escreveu uma teologia sistemática maravilhosa. Berkoff define atributos como sendo as perfeições atribuídas ao ser divino nas Escrituras, ou as que são visivelmente exercidas por ele nas obras da criação, na providência e da redenção. Então, todos nós que temos determinados atributos, esses atributos foram comunicados a nós. Todos nós que temos alguma virtude, essas virtudes são adquiridas por nós. Ou, de repente, nascemos com ela, mas não construímos determinadas características e virtudes. Elas nos foram dadas, né? De modo que, se eu tenho uma capacidade de enxergar muito bem, né? Eu tenho esse poder, essa capacidade. Mas, de repente, essa capacidade pode me ser tirada. Eu continuo sendo o Júnior, mas o poder da visão eu perdi, não é? Estou perdendo bastante, viu? Eu já com óculos eu não estou enxergando muito, sem óculos então nada enxerguei, via vocês como árvores. Então, em Deus não, os atributos de Deus, por isso que quando a gente vai falar sobre o ser de Deus, nós estamos falando sobre os seus atributos, para definir quem é Deus. Agora, os atributos de Deus, eles são essenciais a Deus. Por isso a frase que a gente começou com ela, Deus não é feliz, Ele é a própria felicidade. Quando a gente fala assim, Deus é amor, não é que Deus tem amor, Ele é o próprio amor, não é? Quando a gente fala, por exemplo, que Deus é misericordioso, ou que Deus é justo, não é que Deus é justo, Ele é a própria justiça. De modo que se retirar esse atributo de Deus, Ele deixa de ser Deus. Então, quando a gente falar aqui que são essenciais, esses atributos, é porque eles compõem o ser mesmo
de Deus. Por isso, então, quando a gente vai estudar o ser de Deus, quem é Deus, nós vamos ver os atributos de Deus. Tá claro isso aí? Ponto 3. No que consiste o ser de Deus para com Ele mesmo? No que consiste o ser de Deus para com Ele mesmo? Ou sua vida íntima? Olha essa resposta. Consiste em conhecer-se e amar-se. Ou, como diz o pastor John Piper, o fim principal de Deus é glorificar-se, por deleitar-se em si para sempre. Então, qual é o atributo de Deus? É que Deus se conhece. E porque Deus se conhece, Ele se ama. Deus é, desde a eternidade, para se conhecer e se amar. E aí, na semana que vem, a gente vai ver que disso é o próprio fundamento do ser de Deus sendo um Deus triuno, da Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Porque Deus se conhece, o ato de Deus se conhecer eternamente, precisa ter uma outra pessoa que é a verdade, que é o Filho. E porque o Pai e o Filho, que é do Pai eternamente gerado, se conhecem e suspiram amor, esse amor é a própria pessoa do Espírito Santo. Mas isso é na semana que vem, é algo maravilhoso também. Então, no que consiste em conhecer-se e amar-se, ou como diz o pastor John Piper, o fim principal de Deus é glorificar-se, por deleitar-se em si para sempre. Então, a vida íntima, o ser íntimo de Deus, é conhecer e se amar. Número 4. É possível que Deus não exista? Isso aí, quando você estiver conversando com seu colega ateu, dá para fazer ele pensar. É possível que Deus não exista? Não. Por quê? Porque se Deus não existisse, não existiria nada. Pois tudo o que existe recebe de Deus a sua existência. O que existe e pode não existir depende, em última análise, de alguma coisa que existe necessariamente. E a esta coisa chamamos Deus, pois nada do que existe, exceto Deus, existe por si mesmo. Você conhece alguma coisa que consegue existir por si mesmo e que não precisa de nada? Uma planta. Existia a semente. Então, aquela semente precisou ser plantada. Aonde? Na terra. Então, aquela semente, para germinar, ela depende de quem? Da terra, que vai depender de chuva, que vai depender da temperatura ideal, para ela germinar e crescer. Mas aquela planta também, depois, ela vai precisar de seus cuidados. Né? Ela vai precisar de uma abelhinha, ela vai precisar de um beija-flor, ela vai precisar de uma série de outras coisas. Porque nada existe por si e não depende de nada para continuar a manutenção da sua existência. Tudo que existe depende de alguma coisa. 4.2. Nenhum ser que necessita de alguma coisa existe por si mesmo. Tudo que existe, exceto Deus, necessita de alguma coisa. O que existe por si mesmo não depende, nem pode depender de coisa alguma, nem de pessoa alguma. E o que necessita de alguma coisa ou pessoa, dessa coisa ou pessoa depende. Né? Basta fazer esse processo de reflexão que tudo depende de alguma coisa. Toda a criação, em toda ela, tudo depende de alguma coisa. Já imaginou se a Lua sofreu um apagão? A gente vai ver o caos. Já imaginou se algum planeta cair do firmamento? Qualquer um menorzinho que seja, a ordem das coisas vai ser deteriorizada. E a gente vai ver que como a gente depende uns dos outros. Amor, tira a Bela daqui que ela está dando um trabalho danado para a Paty. Vai lá ficar perto da sua mãe, Bela? Ou fica quieta? (4.3) No fato de existir por si mesmo, já está incluído essencialmente, essa palavra é importante, né? No fato de existir por si mesmo, já está incluído essencialmente
a posse atual de todas as perfeições, atributos e virtudes, por causa de sua natureza e com absoluta independência. Logo, não pode receber coisa alguma de fora. Deus existe por si mesmo, essencialmente está nele todas as suas perfeições e atributos, e ele não precisa de nada que esteja de fora dele. Na verdade, fora de Deus não existe nada, não é isso? 4.4. Portanto, a existência dos seres contingentes, ou seja, dependentes, que é tudo que existe, é prova evidente da existência de Deus. Nenhum ser contingente, nenhum ente da criação, nenhum átomo, ele tem vida em si mesmo e pariu a si mesmo e veio à luz a si mesmo. Alguém teve que trazer esse átomo, esse ser, esse ente à existência. Ok? Então, letra F. A sabedoria de Deus. O que é a sabedoria de Deus? A sabedoria de Deus pode ser concebida como sendo um aspecto particular do seu conhecimento. Charnock disse que Deus deve ter conhecimento ou ele não poderia ser sábio. A sabedoria é a flor do conhecimento e o conhecimento é a raiz da sabedoria. Em Deus, o conhecimento é a causa e a sabedoria é o efeito. É evidente que conhecimento e sabedoria não são a mesma coisa, ainda que estejam intimamente ligados. Então, a partir do conhecimento, sabedoria é uma vivência prática do conhecimento que a gente tem. Está ali o João fazendo medicina, adquirindo teoria. Daqui a pouco já está começando a ir para a prática. Então a gente vai ver se a teoria, né, que ele teve de conhecimento teórico, é na hora que ele colocar a mão na massa que ele vai se mostrar sábio baseado no conhecimento que tem. Por isso a gente pode qualificar pessoas que têm muito conhecimento, mas nenhuma sabedoria, não é? Nossa, a pessoa formada não sei aonde e tal. Porque a sabedoria, ela consiste em ter uma intuição do real e sabe agir da melhor forma que o real está pedindo de si. E em Deus estão contidas todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então parece que as duas coisas é a mesma coisa, mas não é, né? Existe o conhecimento de Deus é transformado também em sabedoria de Deus, né? E essa sabedoria está toda entesourada no próprio Senhor Jesus. A sabedoria é essencial em Deus? Sim, assim como todos os seus atributos. Deus não pode ser o que é sem a sabedoria. E aqui a gente poderia falar de muita coisa. Por exemplo, o plano de Deus de nos redimir é um plano de sabedoria. O jeito que Deus deixou escondido dos séculos, das gerações, agora nos foi revelado o plano de Deus. Isto é, Cristo em nós, a esperança da glória, né? A sabedoria de Deus que esteve oculta, outrora ela estava em mistério. Diz o apóstolo Paulo que Deus derramou ela abundantemente sobre nós em prudência. Letra G, o poder de Deus. O que é o poder de Deus? É a sua capacidade soberana para executar a sua vontade soberana. A soberania de Deus é encontrada em sua vontade e também em seu poder, ou onipotência. Sua vontade e sua onipotência são atributos interligados, pois sua vontade só pode ser soberana se o seu poder também for soberano. Um Deus que não pode fazer o que determina e que não pode levar a cabo o que propõe, não pode ser verdadeiramente Deus. A vontade de Deus é poderosa, tanto para decidir fazer o que lhe parece bom, como para executar as suas intenções. Então Deus tem vontade de fazer alguma coisa. Se ele não tem poder para executar a sua vontade, esse Deus não é Deus. E Deus tem vontade. E a vontade de Deus, ela é autodeterminada e não depende de nada e nem de ninguém. Por isso, a vontade de Deus é soberana. Logo, a vontade soberana de Deus também necessita, está interligada ao poder soberano de Deus de levar a cabo a sua vontade. E contra a vontade de Deus,
Não adianta espernear. Quando Deus decide algo, Ele vai levar aquilo a cabo, custe o que custar, doa a quem doer, porque Ele não pede satisfação a seu ninguém. A gente vê a vontade de Deus soberana, maravilhosa, lá em Efésios 1, quando fala das bênçãos de Deus. Né? Aí o apóstolo Paulo fala, segundo o beneplácito de sua vontade que Ele propusera em Cristo Jesus. Lembra disso? Né? Segundo o seu próprio conselho, Ele determinou a sua vontade e levou ela a cabo, em nos abençoar. Qual é a vontade de Deus? Quais eram todas as bênçãos espirituais de Deus? É que Ele nos elegeu em Cristo Jesus, não é? Ele nos predestinou para a santidade e para a adoção. Deus colocou isso na cabeça dele, sai da frente, né? Nós não amávamos Deus, Deus veio atrás de nós igual um trem sem freio e nos passou em cima da gente com amor, e a gente ama a Deus agora, né? De modo que não tem como. Por mais que o amor esfria, assim, parece que é Deus quem não desiste de nós todos os dias. Nós desistimos, nós somos infiéis, mas Ele, contudo, permanece fiel. Né? Nada pode contra a vontade de Deus. Então não tenha muito medo de maldição, do capeta, de olho gordo, de inveja, porque Deus se determinou, pela vontade dEle, te abençoar com toda sorte de bênção. E Ele tem poder suficiente para fazer isso, e Ele está indo atrás da gente aí, segurando, nos selando, nos guardando e nos levando a um final feliz. Então, o poder de Deus é a mesma coisa que a autoridade de Deus? Ponto 2 aí. Não, eles são distintos. 2.1. O poder de Deus é a sua capacidade de fazer acontecer o que deseja e determinar que aconteça, seja na área física, moral ou espiritual. É a capacidade de ação onipotente que esteja de acordo com a sua vontade. Contudo, poder não significa um ato, mas a capacidade de transformar uma ideia da sua mente num ato. O poder de Deus executa o conhecimento de Deus e a sabedoria de Deus. Deus nos conheceu, Deus nos projetou, antes da fundação do mundo, Ele nos amou, então seu poder salvífico vem atrás de nós e executa isso, não é assim? 2.2, o que é a autoridade então? A autoridade de Deus é o seu direito de agir poderosamente em todas as coisas, como lhe apraz. A autoridade de Deus é baseada no que Ele é, ou seja, nos seus atributos essenciais, entre os quais está o seu poder soberano. Então, Deus é o autor de tudo, e Ele age do jeito que Ele quer, e ninguém tem nada com isso. Ninguém pode falar assim, Deus não tem autoridade para isso. Deus é Deus, e Ele age do jeito que Ele quer, como lhe apraz. 3. Deus é onipotente essencialmente? Sim. Pois sendo Ele o ser por essência, Deus é o ser por essência, porque sem a essência divina, Deus, nada existiria. Tudo que tem existência recebeu a sua existência do ser por essência, que é Deus. Tudo quanto existe ou possa existir, deverá estar submetido a Ele. Nele, tudo subsiste. Então, Deus é onipotente, poderoso, essencialmente. A santidade de Deus. O que é a santidade de Deus? Nas Escrituras, a ideia de santidade é dupla. A santidade majestosa de Deus e a santidade moral de Deus. Como eu só tenho 10 minutos, não vou continuar lendo tudo, mas eu vou falar aqui o que é a santidade majestosa de Deus. Quando a gente fala que Deus é santo, e só Ele é santo, não é assim que a Bíblia afirma? Que só Deus é santo? Porque santo significa separado. Deus é separado, diferente, completamente diferente de toda a criação. Nesse sentido, só Deus é santo. Ele não depende de nada, Ele não depende de ninguém. Quem é como Deus? Ele é incomparável. Então, nesse sentido é que a gente fala que Deus é santo. Outra coisa, a santidade majestosa de Deus é uma coisa tão maravilhosa, tão linda, que todos os atributos de Deus são atributos santos. Por exemplo, um atributo de Deus, Deus se ira. Deus tem uma ira santa.
Então você não pode comparar a ira humana com a ira divina, porque a ira de Deus é uma coisa completamente diferente da ira humana. Deus é misericordioso e a sua misericórdia é santa. Então todos os atributos de Deus são santos. É como o sol, né? A luz do sol não é diferente dele, mas ilumina quem ele é. Do mesmo modo, a santidade de Deus, esse atributo dá brilho, dá cor a todos os outros atributos de Deus. Então, nesse sentido, essa santidade de Deus é um atributo incomunicável, não é? A gente pode até dizer que o brilho da santidade de Deus é a sua própria glória. E a santidade de Deus, esse atributo, é o único atributo que aparece com ênfase tripla nas Escrituras. Como é que os querubins dizem? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da sua glória. Nenhuma outra aparece assim, Deus é justo, 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 ou bom, bom, bom. Mas Deus é santo, santo, santo. 3 vezes santo. Porque tudo o que Deus é santo. Então todos os aspectos, todos os brilhos, todas as facetas, todos os atributos de Deus são santos. E também tem a santidade moral. Essa santidade moral é um atributo derivado dessa outra santidade e é um atributo comunicável, né? A santidade moral de Deus é o que vai nos dar as suas leis, não é? É o que vai nos dar um modo de agir, é um modo de proceder, né? É o que nos dá uma ética. Aí na semana passada a gente viu um pouquinho, ou retrasada, né? A gente viu um pouquinho sobre moral e ética. Então, essa santidade moral de Deus é que determina em nós uma ética, um modo de agir. E essa sim é um atributo comunicável. Aí diz, sede santos, porque Deus é santo. Ou sede santos, como Deus é santo. Deus é santo também porque ele está separado do pecado. Um 1.2.3. A importância da santidade de Deus, página 5. A importância da santidade de Deus está também no fato de que esse atributo qualifica todos os outros. O amor, a justiça, a misericórdia. É o único atributo com ênfase tripla, santo, santo, santo. A justiça de Deus, letra I. O que é a justiça de Deus? É dar a todos o que exige a natureza de cada um, ou dar a cada um o que merece. A justiça de Deus corre em 2 vias, na retribuição do bem aos justos e na punição dos ímpios. Então, Deus que criou todas as coisas também é justo, de modo que Deus não pede nada de suas criaturas, que elas não tenham esse bem nelas mesmas. E, moralmente, a justiça de Deus corre em 2 vias, não é? Imagina, gente, se não houvesse justiça no mundo, se não houvesse a punição dos ímpios, dos pecadores, dos maus e a retribuição do bem, né? Então, Deus é justo porque Ele retribui a cada um o que lhe é devido. E não há injustiça em Deus nisso. Aí, isso aqui é muito significativo depois, na hora que a gente observa que Deus cobrou a sua justiça no seu Filho. Então, Deus derramou a sua ira contra todo o mal e o pecado em seu Filho, para nos justificar. Então, letra J, a bondade de Deus. O que é a bondade de Deus? Deus não é somente o maior dos seres, mas o melhor. Deus é originalmente bom em si mesmo. As criaturas podem ser boas, mas a sua bondade é comunicada. Tudo que é bom e tudo que existe é bom. Essa bondade que está nos entes, elas são comunicadas. Por exemplo, essa cadeira, você está sentada nela, ela é verdadeiramente uma cadeira, sim ou não? Ela é boa, por quê? Ela serve para você sentar. Então a bondade da cadeira está no ato de que ela serve para você sentar. Agora, a gente pode observar se essa bondade, a qualidade dessa bondade, né? A
Então, de repente, esse estofado não é o melhor, existem estofados melhores, né? Existem piores, existem melhores, né? De repente, esse ferro aí não seja, né, o mais ideal, mas em Deus não. Em Deus, a bondade dele é superlativa, de modo que Deus não seria Deus se ele não fosse bom. A bondade de Deus é essencial a Deus. E aí a gente tem aqueles três predicativos, por assim dizer, né, metafísico: verdade, bondade e beleza. E tudo que existe, existe porque é bom, porque é verdadeiro, porque tem uma realidade, existe. E é bom porque tem uma utilidade e é belo, né? Porque pode ser esteticamente, por causa de seu funcionamento, enfim. Né? É outro assunto também que é uma delícia de tratar, mas não tem tempo. Então, em Deus, a bondade é parte de sua natureza. Ele é bom essencialmente. Deus não depende de nada, nem de ninguém para ter bondade. Sua bondade é infinita. Olha, isso aqui é maravilhoso. Porque imagina, para Deus ser bom comigo, ele dependesse da minha bondade. Estávamos todos nós lascados. Mas Deus é bom para conosco. Ele faz vir o seu sol, a sua chuva sobre os bons e os maus. Deus não depende de ninguém para ser bom. Ele é bom porque Ele quer, porque Ele é bom. Então Ele faz vir chuva sobre bons, sobre ruins. Deus é bom para com todos. Deus é bom e possui inclinação para tratar bem, generosa e misericordialmente todas as suas criaturas. Deus é bondoso quando entra em relação com as suas criaturas e então tem prazer nas suas obras e as beneficia. Essa bondade independe de qualquer motivação nas suas criaturas. Toda bondade tem nascedouro em si mesmo, ou seja, em Deus. Por isso, tudo que Deus criou é bom. Jesus mostra isso, porque Jesus andou por toda parte fazendo o bem. E aqui, porque Deus é bom, aqui na parte 4, por isso há nele misericórdia. E aí nessa misericórdia também justifica muito a questão da justiça de Deus. Olha só, sim, Deus é bom e por isso há nele misericórdia? Sim. E sua misericórdia consiste em que Deus dá a cada coisa mais do que exige da sua natureza. Então Deus é justo e Ele exige que cada coisa haja de acordo com aquilo que Ele colocou nela, a virtude que Ele colocou nela. Mas Deus age com mais bondade do que aquilo que Ele colocou nas suas criaturas. E também em que dá aos justos mais do que lhe é devido e pune os ímpios com pena inferior a que merecem as suas culpas. Então, tudo existe pela vontade soberana de Deus, logo Deus ama as suas criaturas? Sim, pois suas criaturas são obras do seu amor e bondade, e lhe concede todo o bem que possui. Deus ama tudo, gente, que Ele criou. Por isso nós somos mordomos do amor que Deus colocou em cada coisa. Tudo que existe é uma provinha ali do amor de Deus, da bondade de Deus. K, a verdade de Deus. O que é a verdade de Deus? Quando a Bíblia diz que Deus é fiel, está afirmando que Ele é verdadeiro em todas as suas afirmações. O que Deus expressa exteriormente corresponde ao que Ele é interiormente. Berkhoff define a verdade de Deus como sendo aquela perfeição de seu ser em virtude da qual Ele cumpre perfeitamente a ideia da divindade. É perfeitamente digno de confiança em sua revelação e vê todas as coisas como são na realidade. A verdade de Deus está ligado à essência da divindade e o que o torna confiável. A verdade é essencial em Deus? O homem mente porque a verdade não é essencial nele. Né? Em Deus ela é essencial, em nós ela não é essencial. Ela nos é comunicada, porque nós temos um ser, a nossa realidade, a verdade de quem somos, ela nos foi dada. Logo, ela não é essencial em nós, mas em Deus ela é essencial. O homem, né? Ele pode continuar sendo... Gente, acho que eu digitei aqui errado. O homem mente porque a verdade não é essencial nele. Ele pode continuar sendo uma pessoa humana a despeito de não ser verdadeiro. Mas Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Números 23, 19. Deus não pode
continuar sendo Deus se não for fiel às suas promessas. Porque a verdade é a sua essência. O homem pode ter fidelidade, porque essa fidelidade é derivada de Deus. Mas Deus é fiel. O homem pode falar a verdade, mas Deus é a verdade. Ele não pode ser diferente. Se fizesse algo que não corresponde à verdade, estaria negando a si mesmo, deixando de ser o que é. Então, se Deus faltasse com a verdade, então Deus deixaria de ser Deus. Por isso, Deus zela por cada uma de suas promessas. As promessas de Deus são confiáveis porque foi Ele que prometeu e Ele não pode mentir. Deus não pode mentir. Meu tempo acabou. Então, aí na aplicação, para a gente orar também, diante de tudo isso que a gente ouviu, é impossível ficar desapontado com Deus. Se formos infiéis, Ele permanecerá fiel. Ele é verdadeiro. Pois não pode negar a si mesmo. 2 Timóteo 2, versículo 13. Deus não pode negar a si mesmo. Por isso, quem é Deus? Deus é Espírito, infinito, eterno e imutável em seu ser. Sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Que Deus maravilhoso, que cumpre as suas palavras, que é fiel a si mesmo. Nós somos infiéis, mas Deus permanece fiel. Deus zela por nós com carinho, com amor. A graça dele, Ele determinou colocar a graça dele na nossa vida. E sabe quem vai tirar Deus de cabeça com relação a isso? Ninguém. Sabe quem vai convencer Deus de não nos assistir com a graça dele? Ninguém. Sabe quem vai dissuadir de Deus de não nos levar para a nossa pátria celestial? De não nos levar até lá? Ninguém. Ninguém. Deus é imutável e Deus é fiel. Deus é verdadeiro. Amém? Vamos orar? Pai Celestial, nós te louvamos por tudo que aprendemos do Senhor aqui nessa noite. Deus, obrigado, porque o Senhor não está preso a nada, a ninguém. O Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. O Senhor é infinito, o Senhor não depende de nada finito. O Senhor é eterno, o Senhor não depende nem do tempo. O Senhor não está preso a nada. O Senhor é imutável, Deus. Obrigado, porque o Senhor se revela em seu ser através das coisas criadas e especialmente na sua própria palavra. O Senhor revela a sua sabedoria a nós e também nos comunica, de modo que se precisamos de sabedoria, podemos pedir ao Senhor com fé. O Senhor nos concede e nada nos impropera. Se temos falta de poder nas nossas vidas, basta olharmos para as nossas deficiências e fraquezas e pedir ao Senhor poder. E o Senhor nos encoraja com o teu Espírito Santo, de modo que a sua graça opera em nós através das nossas fraquezas. Quando somos fracos, então é aí que somos fortes. Sabemos também, ó Deus, do seu poder que está no Evangelho, porque é lá que o Senhor justifica o homem. Deus, obrigado, porque o Senhor é santo. O Senhor é separado de tudo o que existe. O Senhor é incomparável, não existe nada mais belo, nada melhor do que o Senhor. O Senhor é justo, o Senhor é bondoso e verdadeiro e fiel. Estamos gratos e felizes por te conhecer e por pertencermos a ti. Sabemos que podemos pedir perdão pelos nossos pecados por causa da obra de Jesus e receber perdão, e receber aconchego, e receber bondade, e receber amor, e receber graça. Sabemos também que podemos chegar ao Senhor que é imutável, junto ao trono de sua graça, e alcançar graça e misericórdia para a ocasião e para o tempo oportuno. Deus, obrigado pelo seu cuidado. Obrigado por ser imenso. Obrigado por ser tão maravilhoso. Obrigado, Deus, porque o Senhor é a nossa própria felicidade. O Senhor aprove ao Senhor nos comunicar quem o Senhor é e nos envolver nessa dança eterna de conhecimento e de amor. Como disse Paulo, agora conhecemos em parte, mas chegará o dia que conheceremos face a face. Deus, obrigado pelo seu brilho amoroso, obrigado porque o Senhor é nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.